cérebro monotemático, exatamente. Ele, quando ele faz uma coisa legal, ele faz várias coisas meia boca. É que o pessoal pensa que essas coisas automáticas que a gente automatiza não conta. Por exemplo, dirigir. Eu posso dirigir, conversar, porque o dirigir... Já está no automático. Já está no automático, né? Isso que você falou é tão interessante, essa coisa do que vira automático. O cérebro tem uma característica muito interessante, que o instrumento que a gente usa, e quanto mais a gente usa, é como se o cérebro botasse dentro dele a representação no cérebro. Não entendi. Por exemplo, certamente, se a gente fosse estudar o cérebro do Ayrton Senna, ele e o carro seria a mesma coisa. Estão tão conectados. Ou um cara que anda a cavalo direto, ele está conectado com o animal. É como se o corpo dele, a representação no cérebro do corpo dele inclui o cavalo, inclui o carro. E isso é tão verdade que a gente não precisa ser Ayrton Senna. A gente, quando dirige, a gente fala, gente, olha para cá, olha para lá. Eu não sei como cheguei, às vezes, num lugar, né? E como é que a gente passa por coisas que a gente não calcula? A gente sabe que dá. É como se o teu corpo tivesse aquela extensão. Quem tá do lado fala, não vai dar. Você fala, tranquilo, dá, e você passa. Porque o teu cérebro incorpora os instrumentos como se fizesse parte. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa coisa, por exemplo, um agricultor ou um artesão, aquilo que ele faz com a mão... Torna-se uma extensão? Uma extensão dele. Olha só. Uma extensão dele. Muito. Você vê um cara dirigindo um caminhão daqueles enormes, o cara manobrando, é uma coisa absurda. E a habilidade. É incrível. E o cérebro faz isso em pouco tempo, tá? Como que ele calcula, né? Quer dizer, pra ele deve ser muito fácil, mas pra gente, o quanto ele tem que virar e você vai caber, e pra gente é um... E isso é tão fantástico, isso é um paradigma que vai mudar toda a ciência nos próximos 30 anos ou antes. Porque, assim, isso começou a se ter certeza, a gente sabia que ocorria, mas a gente não tinha certeza. Através do estudo do Miguel Nicoleles, né? Que é o maior cientista vivo, eu acho que, para mim, do Brasil... Esse cara era para ter uma estátua dele no Brasil e ele ser ganhador de prêmio Nobel. Vamos dar o contexto. Quem é esse cara? O que Quem ele é faz? o Miguel Nicoleles? Ele era um médico aqui do Hospital das Clínicas e um belo dia ele recebeu um convite para trabalhar no laboratório de neurociências, se eu não me engano, na Carolina do Norte. E ele foi. E chegou lá, ele e um outro escocês, um cientista, resolveram estudar como que os macacos, uma macaca que ficou muito famosa, que é a Aurora, que foi a do estudo, se ela podia incorporar algum tipo disso, de um instrumento. Então, eles botaram a Aurora para pegar um joystick, feito um braço, e botaram ela para receber uma recompensa toda vez que ela conseguia mexer direitinho. Tinha uma tela. E passava umas bolinhas, e se ela acertasse o centro da bolinha, com quantas bolinhas ela acertasse, ela ganhava um suco de laranja. Ou seja, ela não estava mais tocando naquilo. Não, era através do instrumento. Ela tinha que entender que ela mexia o instrumento e ela acertava. Nossa, e aí, de tanto em tempo, ela ganhava o suco de laranja. Sei. É claro que ela só queria o suco de laranja. Mas, rapidamente, ela começou a saber o que ela tinha que fazer. Aí, o que se viu? Que ela tinha incorporado aquele braço. Aí se botou um óculos, eles botaram um óculos de 3D. Pra ver onde tava apontando o olho? Não, para ela não mais precisar mexer o joystick, para ter certeza se ela tinha incorporado. O que aconteceu? Ela mexia o braço sem ter o joystick, ela mexia só com o pensamento. Como? A intenção. Nossa! Porque existe uma coisa, a intenção... Os orientais falam uma coisa muito bonita. Quando a intenção é certa, tudo vai dar certo. Se a tua intenção é errada, cara... Cara, isso eu vou usar pra vida. Quando a intenção é certa, tudo dá certo mesmo, né? De algum jeito vai dar certo. Se a tua intenção é boa, é amorosa, vai dar certo. Eu acredito muito nisso. Muito mesmo. Aí, que viu? Que exatamente quando eles tiraram, ela conseguiu incorporar... que tinha o joystick sem ter, e na intenção ela conseguia acertar. Porque o computador, isso estava ligado ao computador. O computador traduzia a intenção, elétricos, a intenção e fazia. Ótimo. Então, tipo assim... Foi pro segundo passo. Foi pro segundo passo. O outro passo era se existia essa comunicação que podia, cérebro a cérebro, ser mediada por um computador.
Porque o que a gente faz hoje a gente sabe que tem uma coisa afetiva, mas a gente não sabe como dominar isso. Aí botaram um outro macaco numa outra sala, tá? E ensinaram tudo para eles. E aí o que aconteceu? Ele foi treinado para aquilo. Quando a Aurora tinha a intenção de acertar, porque ele acertando o outro lado, ela via na televisão o outro, ela também ganhava suco de laranja. Então ela trabalhava em conjunto para ele acertar. Ela torcia para na intenção. E ele acertava. E ela ganhava suco de laranja. O que isso... Depois se viu que esse macaco podia estar aqui ou no Japão. Porque a intenção era traduzida pelo computador por Wi-Fi, chegava lá. Não tem a ver com espaço, espaço físico. Se for... Por isso que o Miguel Nicoleles trabalha a interação cérebro-máquina. Tá? Ele bota o computador como um instrumento para transformar, para chegar à nossa intenção, que são descargas elétricas para outra pessoa. Ele tem que localizar isso dentro do nosso cérebro. Através do eletroencefalograma, atividade elétrica. Máquina, faça isso ou faça aquilo. Por quê? Porque a intenção vem 150 milissegundos antes da ação. Vou pegar uma jujuba. Vamos supor que você está ligado, a tua mulher está lá dentro. Tá. E vocês estão com essa intervenção do computador. Máquina, ela. Por Wi-Fi. Ligado. Vai pegar uma jujuba. Ela pega uma jujuba lá. Uau! E aí se descobriu, aí essa pesquisa dele foi reproduzida no Japão. Botaram o macaco lá no Japão para andar de esteira. Quando a Aurora andava de esteira aqui, movimentava o cara lá. Ele sabia o que tinha que fazer. Brasileiro liderando essa pesquisa aqui, maluco. Há 30 anos. E a gente não sabe disso. Não, a gente não sabe não. A gente cuspiu na ciência brasileira. Por quê? Porque esse cara pegou esse troço, ele falou, pode botar um cara em Marte. Que a gente, com a intenção daqui, eu faço o cara fazer o que quiser lá. O que ele pensou? Existem 25 milhões de paraplégicos no mundo. Né? O que ele fez? O tal do exoesqueleto. Coloco, por exemplo, na perna, coloco aquele... Eu boto o esqueleto inteiro. O esqueleto inteiro. O esqueleto, hoje é uma roupa, né? Toda cheia de fios ligados. Sei. Na hora que ele consegue ser treinado para ter a intenção de andar, ele anda. E aí, o que o Nicoleles fez? Já estava tudo pronto, pegou um paraplégico, que era paraplégico, eu acho que há 10 anos, que já é crônico, a gente chama crônico, que já começa a ter osteoporose, já tem perda óssea. E começou a treinar ele para usar o tal equipamento e ele tinha que fazer sempre a intenção de andar. Porque você tem que voltar a pensar direito como andar, né? Exatamente, porque um paraplégico ele não sente o corpo daqui. Então teve que passar uns 3 a 6 meses refazendo alguém que andava normal, passando a mensagem da intenção de andar. E foi feito isso. E pasme, quando o cara paraplégico fez isso... Com o tempo, continuando uma pessoa normal, passando para ele a intenção de andar com tudo... Uma pessoa comandando as pernas dele, é isso? Exatamente. Tá. A lesão que o cara tinha, que era em T4, T4 é a vértebra que daqui, é como se fosse daqui para cá, tudo parado. Começou a descer. Hoje o cara tá com lesão em lombar. Que dor. Ele já recuperou toda a sensação daqui e o movimento daqui. Então, assim, é tão surreal que isso é o tal... curar seu corpo com a intenção do outro. Olha a comunicação dos cérebros. E por isso que é o tal do termo que eles criaram, Miguel Nicoleles, BrainNet. É a internet dos cérebros. Nossa, que isso é ficção científica... Não, quando ele foi dar uma palestra numa coisa de ficção científica, foi muito engraçado que nos caras especializados de ficção científica, numa feira assim de ficção científica, ele foi dar a palestra falando dessas descobertas. O cara que veio depois dele falou assim, pô, agora você me quebrou, porque o que você falou, nada do que eu fale vai ser tão interessante. Então, assim, o Miguel hoje tem vários estudos caminhando e ele fez aquele primeiro chute daquele paraplégico na Copa do Mundo. E você sabe a sacanagem que fizeram com o cara, né? Não, o que aconteceu? Prometeram inicialmente que ele ia ter 10 minutos.
para entrar com o cara andando no gramado, na abertura da Copa do Mundo, que foi aqui, né? Não aqui, foi no Corinthians? Foi no Corinthians, aqui em São Paulo. Itaquerão, né? No Itaquerão. Itaquerão. Que agora é Neoquímica Arena e o final foi no Maracanã. Isso mesmo. Ele tinha 10 minutos. Ele tinha 10 minutos, tava tudo certinho, o cara sendo treinado, papapá. Quando faltava um mês, você, olha, não vai poder mais ser 10, vai ser 5, tá? Tudo bem, tá. Quando faltava não sei o que, olha, vai ser 3. Na véspera disseram vai ser 21 segundos. Meu Deus! E o máximo que o programador do computador ligando ao cérebro tinha conseguido era 23. Entendeu? E mesmo assim, 150 cientistas vieram do mundo inteiro sem cobrar nada. E mesmo assim, na hora que apareceu a cena, não sei se você lembra, foi numa imagem que tinha a imagem do chute e tinha a imagem do ônibus da seleção brasileira chegando. Aí todo mundo falando, mas foi só isso? Cara, aquele cara não andava. Não tinha ideia do que era. O cara, na hora que o cara acertou a bola, o cara falou assim, eu senti meu pé. Não foi nem isso, eu senti meu pé. Então, assim, é uma coisa tão mágica, porque você pode... Hoje, no mundo, você tem de sistema nervoso, vamos falar, de doenças cerebrais ou do sistema nervoso, você tem 3, se eu não me engano... Não, 1 bilhão de pessoas acometidas entre paraplegia, Parkinson, Alzheimer e depressão. Só de depressão são 500 milhões. E depressões que estão ficando cada vez mais refratárias a tratamentos medicamentosos. É mesmo? Cada vez mais. Responde menos. Puxa. Tá? Então a gente vai precisar de novas tecnologias. E aí ele está fazendo um estudo. O Miguel Nicoleles é um gênio. É um gênio vivo. Já estamos marcando para ele vir aqui, né, Ale? É um gênio vivo. E a coisa mais linda é ver um gênio vivo, assim, no seu esplendor, né? No seu esplendor. E ele agora fez um implante, está fazendo um microchip que implanta na pele, na coluna, que leva energia ao cérebro e trata depressão, Parkinson e está começando a tratar Alzheimer. Poxa. Então são coisas, não são invasivas. Aí numa hora dessa que a gente olha Elon Musk falando da Neuralink. Neuralink, que é uma cópia do trabalho do Miguel Nicoleles, só que tem que o Miguel Nicoleles, em 30 anos de estudo, ele não perdeu um macaco. Nada, 0. O Musk, em pouco tempo de estudo, dos 23 macacos, ele já perdeu 16. Tá com uma pressa absurda fazendo... Então eu tô achando assim, eu acho que é um cara que conhece muito pouco de cérebro. E tá querendo vender, tipo assim, vocês vão falar a língua que quiser, vão dar download. Não vai existir isso. Porque assim, você pode até influenciar pessoas, principalmente pessoas que andam que nem gado. Que não estudam, Entendi. Que não se interessam, mas você não pode transformar um ser humano numa máquina. Por quê? Porque o nosso hardware, o nosso cérebro, esse hardware é feito conforme a gente vai vivendo. Por exemplo, o meu hardware está sendo atualizado agora, conversando com você. E a inteligência artificial Entendi. Só pode absorver aquilo que eu ensino para ela. O input, né? O que você coloca. Ele não faz, ele não cria. Por exemplo, a inteligência artificial joga xadrez. Ótimo, maravilhosamente bem. Você deu os maiores jogadores de xadrez, deram para ele, para a máquina, toda a informação de todas as possibilidades. Exato, todos os jogos, todas as possibilidades. Exatamente. E ele consegue calcular muito mais rapidamente do que a cabeça de um enxadrista que está lá vendo todas as possibilidades. Exatamente. Mas cadê? A inteligência artificial criou o xadrez ou algum jogo diferente? Não. Então essa coisa de que vamos ser todos dominados pela máquina, bullshit, é besteira, não existe. Agora... Você acha que tem uma barreira da máquina, aquela chamada de já ouviu falar singularidade? Não, a singularidade, a teoria da singularidade diria que até 2030 todos nós seríamos escravos das máquinas, Exato. Que a gente aceitasse isso. Graças a Deus ele estava errado, mas muito errado. Por quê? Nós estamos em 2022 e a gente continua tendo que programar essas máquinas. Que a impressora toda hora fica
cuspindo papel, engole papel. Exatamente. E a coisa mais engraçada, por exemplo, o carro lá do Musk, Sei. né? Que começou Autônomo. autônomo. Atropelar, não sei o quê, tá. Muito bem. Muda a ordem. Bota para atravessar a rua uma criança fazendo ou fazendo uma atividade física como se fosse... Sai muito Ele não do sabe normal. o que é aquilo. Se a criança for atravessando direitinho, ok, ele sabe. Agora, se você pegar uma criança, botar de cabeça para baixo e ela for andando assim, porque tem crianças que conseguem, né? Dá um bug no carro. Ele não sabe. Entendeu? Por exemplo, uma nuvem que parece um leão. Uma inteligência artificial pode atirar numa nuvem que parece um leão. Entendeu? Então, assim, sempre por trás de uma máquina existe ser humano. E a coisa que a gente tem que entender que não tem inteligência artificial sem um ser humano. O Turing, que foi o cara que criou a teoria do computador, que tem o filme, né? A teoria... É o teste de Turing. O teste de Turing, né? É um teste para provar que é indistinguível, o robô consegue passar, é quando ele consegue enganar um humano, né? Exatamente. Só que tem aquele filme Ex Machina, que é muito bom, né? Você viu? Exatamente. Mas só que tem que o próprio Turing deixa claro que tem uma hora que a máquina entra numa situação que ainda não foi apresentada, que ela precisa é o teorema do oráculo, que precisa do oráculo. Quem é o oráculo? O ser humano. Então, quando eu vejo as pessoas falarem hoje, porque as máquinas vão fazer isso, as máquinas vão fazer aquilo. Gente, quem é que comanda as máquinas? A questão é, qual é a ética de quem vai comandar as máquinas? Exato. Porque a gente vive uma geração de manada. As pessoas fazem tudo o que os outros fazem sem questionar. Por exemplo, um cientista. O cientista é uma criança que não deixou de se admirar com as coisas, que não tem medo de errar e de arriscar. E fazer perguntas. Que ninguém mais faz, né? Eu quando dava aula na faculdade, as pessoas, os alunos falavam assim, mas Bia, a gente estuda e continua não sabendo. Eu falei, amor, a gente estuda para ter novas dúvidas. Não é para saber tudo.